Olá, tudo bem? Nosso estado natural é de paz. Isso pode ser provado cientificamente? Não sei, acho que não. Alguma religião ou filosofia ensina isso? Talvez com outras palavras. Por que eu tenho dito que o nosso estado natural é de paz? Na verdade, eu comecei a dizer isso há bastante tempo, quando ainda era espírita, era trabalhador espírita. Comecei a dizer isso quando aplicava passes no centro espírita. Sempre iam pessoas diferentes receber o passe, pessoas que eu nunca tinha visto antes. Mas eu percebi que muitas pessoas estavam lá sempre, sem falta. Era como se fosse para elas um compromisso. E foi aí que eu comecei a dizer para as pessoas, antes de abrirmos o trabalho, antes de começarmos a aplicação do passe, que o nosso estado natural é de paz. As pessoas iam lá receber o passe em busca de um momento de paz. Isso é o que a maioria das pessoas sente ao receber o passe. E eu perguntei isso a centenas de pessoas. E a resposta mais frequente foi essa. Algumas tentavam falar usando termos espíritas, né? Ou termos espiritualistas. Então diziam que eu senti uma energia boa, né? Eu senti uma energia positiva. Mas se eu pedisse que essas pessoas traduzissem, né, essa energia em termos de sensação, o que sentiram, assim, a última descrição era paz. Eu acho que pelo menos metade da população do Brasil já tomou passe num centro espírita em algum momento da vida. Talvez isso não seja verdade nos lugares mais afastados, né? Cidades pequenas, lugares do interior, mas pelo menos nos grandes centros urbanos eu acredito que se não metade, quase a metade da população já esteve pelo menos uma vez na vida num centro espírita tomando um passe. Eu já tomei passe em muitos lugares diferentes, né? E às vezes no mesmo lugar com passistas ou aplicadores de passe diferentes. Nunca foi ruim. Nunca teve assim um momento que senti uma coisa ruim, né? Uma energia ruim, uma sensação ruim. Teve só uma vez, ou melhor, teve só uma pessoa, né? Com uma pessoa que aplicava o passe que não foi bom. Não foi ruim, mas também não foi bom. No mais, sempre foi bom e às vezes muito bom. Eu estudei sobre os diferentes tipos de passe pela ótica espírita com Edgar Armond e também no livro Passes e Curas Espirituais, de Venefledo de Toledo. Quando eu aplicava o passe, eu já não acreditava que estivesse transmitindo algum tipo de energia espiritual. Porque a teoria espírita, basicamente, né, simplificando ao máximo, ela diz que o passe pode ser a transmissão da energia do espírito, né, nesse caso o médium passista seria apenas um instrumento, porque a pessoa estaria recebendo a energia do espírito. O passe pode ser a transmissão de energias anímico-espirituais, ou seja, uma mistura das energias do próprio médium com as energias do espírito, ou pode ser uma energia puramente anímica, seria só as energias do próprio aplicador do passe. Nesse caso nem falaríamos de médium, né? Porque médium é intermediário, ele não estaria intermediando nada. É claro que para aceitar isso nós temos que acreditar em espíritos, na interação dos espíritos desencarnados com os encarnados, e temos que acreditar no conceito de energia, o que seria, no caso em questão, o magnetismo animal de que falou Franz Mesmer, criador do magnetismo, ou também chamado mesmerismo. Eu não vou entrar em detalhes sobre se existe esse tipo de energia ou não. Eu sinto energias. Mas essa sensibilidade, esse sentir, né, isso pode ser atribuído a outros fatores, mas isso não vem ao caso nesse momento. Estou com vontade de dizer uma coisa, mas aí então vem o momento modéstia não existe, né? Eu não acredito em modéstia. Eu acredito no que poderíamos chamar de comedimento pessoal, né? E acredito que algumas pessoas não percebam ou não reconheçam o próprio valor, mas isso é problema delas, né?
O oposto disso seria a pretensão, não me acho pretensioso, e a vaidade. Eu tenho uma vaidade intelectual. Mas eu ouvi muitas vezes de pessoas conhecidas e desconhecidas, incluindo trabalhadores experientes de décadas, né, em centros espíritas, que o meu passe foi o melhor passe que já tomaram. Não haveria por que me envaidecer com isso. Eu nunca atribuí isso a qualquer espécie de bondade ou pureza de minha parte. Nunca, em momento algum, me senti assim, um homem bom, né? Espírito elevado, de jeito nenhum. Diferentemente dos aplicadores de passe que eu conheci, eu estudei o mesmerismo, né? Não me aprofundei, assim como Kardec, né? Kardec foi um magnetizador durante 35 anos antes de conhecer os fenômenos espíritas. Mas eu estudei e exercitei as energias por muito tempo, inclusive nos meus primeiros tempos de prática de projeção consciente. Talvez isso, então, esse estudo, né, esses exercícios tenham ajudado. Eu não acredito que eu transmitisse a energia exatamente a outra pessoa. Nem sei se isso é realmente possível. Mas acredito que meu esforço e minha técnica desligava as pessoas com mais facilidade. Favorecia o relaxamento, né? A entrega. Assim como numa relação íntima entre duas pessoas, não sei se tu me entende, entendeu, né? Se não houver um relaxamento, uma entrega, ou não rola, ou então rola meia boca. Era muito evidente para mim que as pessoas não estavam recebendo nada ali. Elas encontravam ali uma oportunidade de relaxar num ambiente propício, né? Um espaço para se desligar dos seus problemas cotidianos. Um ambiente de tranquilidade, de paz. Claro que elas não sabiam disso, pelo menos a imensa maioria não. Era costume, sei que é costume ainda hoje, antes do passe, o responsável pelo serviço de passe dizer para as pessoas se concentrarem, quase sempre pedem para se concentrarem numa imagem de Jesus. Alguns menos apegados diziam para se concentrar numa paisagem bonita, né? Um lugar calmo e bonito, de que as pessoas gostassem. Eu pedia que se concentrassem em seu coração. Só isso. E isso era suficiente para que as pessoas relaxassem, esquecessem os seus problemas por um instante e, o mais importante, parassem de pensar. E esse é o segredo, que aliás não deveria ser segredo para ninguém. No fundo, eu vi o serviço de passe como uma meditação conduzida, só que sem nenhuma espécie de esforço por parte do meditador, né? Já que ele não precisaria ver nisso uma tarefa, não era uma tarefa a cumprir. Como o tempo era curto, né? O tempo do passe geralmente é coisa de alguns minutos, mas era tempo suficiente para que as pessoas saíssem dali se sentindo melhores do que quando entraram. Mas saíam se sentindo melhor não porque receberam auxílio de espíritos misericordiosos, né? Ou porque os trabalhadores do passe, numa atitude de caridade, doaram as suas próprias energias. Nada disso, nada disso. Se sentiam melhor porque ficaram alguns instantes sem pensar. E eu dizia para aquelas pessoas que elas poderiam fazer isso em casa, que não precisariam estar ali, mas, como há crenças envolvidas, as pessoas acabam se condicionando e acreditando que o passe no centro espírita é mais eficaz. E concluí, finalmente, que o bicho tinha razão. Não, isso aí é a música do Pedro Hortaço. Mas eu concluí, finalmente, que o momento do passe, ele era o momento em que uma boa parte daquelas pessoas conseguiam finalmente romper a teia dos pensamentos e se conectar com o seu íntimo. Nada mais do que isso. E isso é muito fácil, só que não existe receita. Eu me concentro no meu coração.
Por que o coração? Por nada. Muito tempo atrás, eu li num livro de Carlos Torres Pastorino, um espírita erudito, que eu admiro muito. Eu li uma especulação dele, ele deixava claro que isso era uma especulação, mas uma especulação que ele fazia de que a fagulha divina, né? Uns chamam de faísca divina, que isso ficava justamente no coração, não sei lá em que parte do coração. Depois aprendi uma técnica para fazer a projeção consciente que consistia em se concentrar no coração. Como essa técnica deu muito certo para mim e não precisei mais fazer acrobacias energéticas mirabolantes de MBE, né, a mobilização básica de energias, e outras técnicas mais demoradas, eu acabei adotando essa prática para mim. E comecei a praticar meditação também assim. Faz bastante tempo que para eu sentir a minha paz é instantâneo. É só me concentrar no meu coração. No máximo, eu preciso fechar os olhos. Já estou até meio chapado. Eu sei que falando assim eu posso passar a falsa impressão de que eu atingi a iluminação e agora todos os meus problemas acabaram. Pelo contrário, tem problemas que nem começaram ainda e tem problemas que eu só vou ter se morrer cedo, né? Aliás, só não vou ter se morrer cedo. Eu sinto todos os sentimentos e emoções que todo mundo sente. Talvez eu não sinta inveja, né? Eu gosto tanto de mim mesmo que não me trocaria por nada. Pô, hoje estou muito vaidoso, né? Credo. Narciso para mim é troco miúdo, né? Eu tenho até medo de me debruçar sobre o lago, que nem Tarciso fez, né? Se debruçou na borda do lago ali, e o meu reflexo secar o lago de despeito. Credo. Eu tenho problemas como todo mundo e eu não vivo num estado de contemplação. Mas sei que a paz está sempre dentro de mim, pois a paz é o nosso estado natural. Eu posso acessar a paz sempre que precisar ou desejar. Os problemas não deixam de existir. Eu vou ter que lidar com esses problemas. Mas sabendo que tenho o meu refúgio imaculado, translúcido e sereno. E tem outra questão que é muito pouco explorada. Nós gostamos de sentir sentimentos considerados negativos. Kardec diz isso, se não me engano, no livro dos Médiuns, eu não tenho certeza, mas eu, quando li a primeira vez, aos 21 anos, não concordava com ele. Ele diz que o homem se compraz no ódio. Nós evitamos sentimentos negativos apenas por questões culturais, porque aprendemos que eles são errados, mas em grande medida nos comprazemos na raiva, na tristeza, na tensão. Se não gostássemos desses sentimentos, seríamos muito, mas muito mais seletivos em relação às músicas que ouvimos, aos filmes, novelas, séries, né, noticiários que assistimos, aos livros que nós lemos. Aliás, tem gente que assiste o meu canal só para ficar com raiva. E tá tudo bem, viu, filho? É normal. Tem gente desiludida com política que insiste em assistir noticiário político. Tem gente meio deprê que toma cachaça com aspirina. E tem apologético espírita que assiste o meu canal. É a vida, né? Mas, sim, em grande medida, inconscientemente, nós nos comprazemos com sentimentos negativos. E por isso é tão importante estar presente e consciente, justamente para observar o que sentimos. Eventualmente, quando eu sinto alguma coisa negativa, às vezes eu prefiro continuar sentindo, conscientemente. Nesses momentos eu não procuro a minha paz, né? Não me refugio. Eu prefiro observar meu sentimento, atento, presente, seguir o rastro desse sentimento e ver onde ele se esconde, onde é que ele mora, de onde é que ele surge. Eu vejo grande valor no passe aplicado no centro espírita, porque esse é o assunto do vídeo, né? Vejo grande valor no passe aplicado no centro espírita. Acho que esse é um serviço que poderia ser aplicado em locais que não tem nada a ver com religião.
lugares neutros, sem nenhuma proposta filosófica. A pessoa iria receber um passe, como quem vai cortar o cabelo, né? Com uma mulher que vai fazer as unhas, ou alguém que vai receber uma massagem. Aliás, em meados do século XIX, os mesmeristas, né, os magnetizadores, seguidores de Franz Mesmer, os mesmeristas brasileiros, eles cobravam pela aplicação do passe aqui no Brasil. Era normal. Não vejo absolutamente nada de espiritual nisso. Já não via quando era trabalhador espírita. Como eu ainda acreditava em espíritos, achava que eles teriam mais o que fazer, né, do que botar encarnados para meditar. Eu achava que esse era um serviço que competia a nós, encarnados. Acredito que a paz seja o nosso estado natural. Qualquer pessoa de boa vontade pode experimentar isso, se concentrar no seu coração, ou então na respiração, ou no dedão do pé, isso é o que menos importa. Para mim funciona o coração. Quando eu comecei com isso, eu analisei a anatomia do coração, olhei algumas imagens, alguns vídeos, para me ambientar melhor no lugar, né? Não tem nada a ver com chakra, é coração mesmo. E eu posso afiançar que sempre há paz. O mundo pode estar pegando fogo lá fora. Se eu me refugio aqui um instante, está tudo pacífico. O que nos impede de acessar a paz é só o pensamento. Essa desconexão com o nosso estado natural de paz deve ter sido percebida há milênios, há muito tempo, pois o próprio mito de Adão e Eva já nos dá uma ideia disso. Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, começaram a pensar, pois é o pensamento que faz distinções, é o pensamento que separa tudo em categorias, né? Que fragmenta tudo. Qual é o resultado disso? Foram expulsos do jardim de delícias. E nem vou citar os ensinamentos das tradições orientais, né? Que se aprofundam muito mais nessas questões. O fato é que nós não precisaríamos pensar tanto. Infelizmente, viciamos no pensamento. E isso deve se aprofundar cada vez mais. A tendência é que fiquemos cada vez mais perdidos, imersos em pensamentos incessantes. Quando eu era guri, nesse momento, 7 graus em Porto Alegre, um temporal bruto. Mas quando era guri, nos períodos em que eu tive televisão, não tive sempre, eu tinha que esperar o Supercine sábado de noite e torcer para que passasse um bom filme, né? Hoje tem plataformas de streaming, tem YouTube, tem o raio que o parta, para nos encher a cabeça com cada vez mais informações. Já me prolonguei muito, se você chegou até aqui, imagino que o tema seja do seu interesse. Então, assim, num excesso de boa vontade, né? Eu te dou uma sugestão, não negue. E não busque explicações físico-químico-biológicas ou explicações filosófico-espiritual-metafísicas. Pratique. Não tem segredo. Muita força e paz para você.